Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. Nós não paramos e Trae Young não é mais jogador do Atlanta Hawks. Isso todo mundo já sabe. Mas o que eu trago aqui são detalhes com uma certa profundidade de como essa troca toda aconteceu. CJ McCollum, Chris Perth para o Atlanta Hawks e o Trae Young para o Wizards. Foram 8 anos, não é pouco tempo, foram 8 anos de Hawks, na qual sempre deu o seu melhor, sempre esteve lá com suas médias de 25 pontos e 10 assistências. Na temporada 2022-2023, desde lá para cá, o cara teve essas stats, é o único jogador neste quesito a ter pelo menos 25 pontos e 10 assistências desde 2022-2023. Então, não é pouca coisa. Trae Young deu tudo em quadra, deu tudo de si para o Atlanta Hawks. É óbvio que teve a sua aprovação, teve o seu aval para ir para o Wizards. Bom, pessoal, durante esse tempo todo, ele foi 4 vezes All-Star selecionado, figurou na terceira equipe All-NBA em 2021-2022 e também na temporada passada foi simplesmente o maior garçom da liga. Foi o cara com mais assistências em toda a liga. Lesões pesaram bastante e também algumas atuações defensivas. Mas convenhamos, o cara foi negociado a preço de uma jujuba. Ele foi negociado a preço de banana. Cadê o padrão Desmond Bane nessas situações? Desmond Bane, acredito que é muito menos jogador, na minha opinião pública, do que o Trae Young. E o cara foi negociado custando praticamente quase todo o capital de draft do Orlando Magic para o Grizzlies. E o Trae Young, um grande, um excelente PG, foi negociado com CJ McCollum e Chris Perth e sem picks, sem capital de draft. É meio que, enfim, ilógico, sem realmente entender quase nada. Mas eu trago aqui alguns dados muito interessantes que vão fazer sentido nessa troca envolvendo ali esses 3 jogadores, né? O primeiro ponto é que o Trae Young iria receber aproximadamente, de acordo com o que eu trouxe aqui, 46 milhões este ano. Ele iria receber 46 milhões este ano e ainda teria uma opção de jogador para a próxima temporada, recebendo 49 milhões. Enfim, é muita grana para um jogador que temporada passada não apresentou muita coisa, caiu bastante, embora foi o melhor garçom, mas os seus arremessos, a porcentagem caiu bastante, a sua contribuição caiu também, e não é bom na defesa, ele é uma peneira na defesa. E o Atlanta Hawks, outro motivo é que o Atlanta Hawks está priorizando fortalecer o seu núcleo jovem em torno de Jalen Johnson, que atualmente está sendo escolhido para ser All-Star, irá emergir como o rosto principal da franquia, agora na ausência de Trae Young, e o Dyson Daniels, que foi nomeado como um jogador que mais evoluiu na temporada passada, um cara bom defensivamente, a sua especialidade é defesa, mas também consegue contribuir no ataque de forma constante. São esses 2 pilares em que o Atlanta Hawks está montando aí o seu futuro elenco e Trae Young não mais faz parte.
Durante a pré-temporada, antes do começo dessa temporada 25-26, a staff dele, os seus representantes, ele e o Atlanta Hawks estavam debatendo uma possível extensão de contrato a longo prazo, mas sem sucesso, uma tentativa frustrada. O próprio Trae Young também demonstrou a sua insatisfação, mas o cara, assim que começou a temporada, ele, enfim, superou toda essa entrave e decidiu então se manter fiel e firme aos ideais do Atlanta Hawks. Ele disse que meu foco é jogar, dar o meu melhor. E continuou a dar o seu melhor. Infelizmente aconteceram as lesões e perdeu muitos jogos por aí. Outro dado interessante também é que a defesa do Atlanta Hawks melhorou consideravelmente, não muito, consideravelmente na sua ausência. Durante aqueles jogos que ele esteve ausente, melhorou bastante. Foram 15 vitórias e 13 derrotas. Não é muita coisa, mas em termos defensivos melhoraram bastante na ausência do Trae Young. E já com Trae Young em quadra, nos últimos 10 jogos, foram 2 vitórias e 8 derrotas. Então, já percebe-se que com o Trae Young em quadra, a defesa fica muito vulnerável, muito fraca. Também um dos motivos que fez com que esse acordo fosse adiante, o cara fosse trocado, né? Lembrando que ele escolheu o seu destino. O seu destino foi o Washington Wizards. Pessoal, olha, com a saída do Trae Young, de repente, né, o Atlanta Hawks fica com o seu cap salarial, com o seu teto salarial muito bom. E, de acordo com alguns especialistas, o Atlanta Hawks está pretendendo negociar CJ McCollum futuramente com o Anthony Davis. O Atlanta Hawks está de olho no Anthony Davis e até a trade deadline, a data limite de trocas, eles irão com tudo de forma agressiva para pegar o Anthony Davis e possivelmente o CJ McCollum será negociado mais uma vez. É uma pena para o CJ McCollum porque possivelmente será jogado para mais uma outra franquia, mas o Atlanta Hawks fez essa jogada toda envolvendo o Trae Young e pegando o CJ McCollum justamente estando de olho no mercado de trocas. E o seu preferido atualmente é o Anthony Davis para compor aí a sua defesa, já que o Kristaps Porzingis está com uma doença muito estranha e até agora o cara não se recuperou totalmente. Falando em Kristaps Porzingis, você tem o Luke Kennard e também tem o CJ McCollum. Juntando os três, o Atlanta Hawks está com 3 contratos expirantes na mão, avaliados em mais de 70 milhões. Mais de 70 milhões. E isso é dinheiro suficiente para eles irem de forma agressiva no próximo verão. Estou falando no próximo verão, contando com o fuso horário dos Estados Unidos, né, no hemisfério norte. Eles poderão ir com tudo para adquirir peças fundamentais, possivelmente, lá no próximo verão, para compor esse elenco. Então, são contratos expirantes, que possivelmente, que brevemente irão expirar e possivelmente eles não irão mais contar com esse jogador. É uma jogada muito estratégica do Atlanta Hawks envolvendo o Trae Young. Por um lado, o Trae Young tem praticamente um espaço aberto, vai por um local onde não será cobrado, onde ele vai ser, mais uma vez, o franchise player, e futuramente eu acredito que um dos planejamentos do Wizards é construir um elenco em torno do próprio Trae Young, e isso será positivo para ele, né? Vai ter um contrato gordo novamente, aquilo que ele estava procurando, estava querendo, mas não conseguiu de forma frustrada no Hawks, e vai ter esse privilégio no Wizards, então, sem cobrança, muito dinheiro no bolso e ainda por cima será o superstar, o franchise player da equipe. É bom demais para o cara, né? Atendendo a sua idade e também a sua disponibilidade física, tá bom demais. Resumindo, as duas partes saem a ganhar, mas é uma pena que, aos olhos da NBA, o Trae Young foi meio que desvalorizado nessa troca, sem capital de
drafts, né, sem picks, e atualmente também, enfim, CJ McCollum, Keith Pert, enfim, né, se a gente comparar com a troca do Desmond Ben. Bom, pessoal, olha, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. E se você chegou até aqui, não se esqueça jamais de deixar aquele like mágico que magicamente transforma o meu canal. Não se esqueça também de comentar. Seu feedback é extremamente importante para mim, você não tem noção. E não se esqueça também de compartilhar o conteúdo com aquela ou aquele parça que gosta de basquete, gosta de esporte e não só, ok? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal!